Fala pessoal que acompanha o Jota Sobrenatural, tudo bem com vocês? Eu pergunto a todos que me assistem, qual é o limite, na opinião de vocês, da crueldade humana? Onde pode chegar a omissão coletiva de várias pessoas e como isso pode provocar uma tragédia? O que é considerado para você uma pessoa louca? Será que os loucos têm momentos de sanidade e até de protesto? Sou Manel, tenha compaixão, tira-nós todas desta prisão. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem umas funcionárias, que são as putas mais ordinárias. O que vocês acham? Na história de hoje, vamos ver o relato de várias pessoas e também a história do Hospital Colônia de Barbacena. Uma história de terror que Hollywood não contou. Depois da vinheta. O Hospital Colônia de Barbacena foi fundado em 1903, na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Não era conhecido por esse nome porque antes não era um hospital psiquiátrico. Era como uma clínica, um spa para pessoas se recuperarem de problemas nervosos. Naquele tempo, em 1903, quando ele foi construído na chamada Fazenda da Caveira, era um local que recebia pessoas por linhas férreas para se desestressarem de seus problemas e também melhorarem a sua saúde. Havia menu francês, talheres de prata, enfim, era uma recuperação. Havia cerca de 8.000 quilômetros quadrados de prédios e também de lugares com ar montanhês. Era uma forma das pessoas se recuperarem. Com os anos passando, o local foi se transformando em um verdadeiro horror, porque para lá eram enviados não apenas pessoas nervosas, mas com diversos tipos de problemas. Inclusive, nos registros do Hospital Colônia de Barbacena, há um caso de uma pessoa que foi diagnosticada com tristeza. Para lá, com o tempo, foram também enviados prisioneiros políticos, pessoas consideradas indesejáveis na sociedade, mendigos, prostitutas, crianças órfãs, homossexuais, enfim, diversos tipos de pessoas que, de acordo com a lei vigente da sociedade, não se alinhavam. A partir dos anos 30, a situação neste hospital psiquiátrico começou a piorar. Não somente por causa do número cada vez maior de pessoas que ia para lá, mas também pela qualidade do tratamento que era dado a essas pessoas. Por exemplo, nas décadas de 50 e 60 e até aos anos 70, existiam cerca de 200 leitos, mas pelo menos 5.000 pacientes já estavam lá. E, obviamente, a falta de alimento começou a crescer. Muitas pessoas tinham apenas pouca refeição durante o dia. E algumas delas haviam comido até ratos. Também não havia espaço suficiente para todos. Diversos pavilhões estavam cheios de pessoas. E não havia médicos nem enfermeiros suficiente para cuidar. Aqui muitas vezes sai do purgatório e vai para o inferno. O inferno você já sabe o que é. Pois é, aqui nós precisamos um padre capelão. Precisamos
um médico oculista, com todos os remédios, todas as coisas de oculares, né? E precisamos também de médico. Nesse pavilhão não tem médico. É preciso de um médico. Para aqui, para esse pavilhão, porque não tem. O médico que trabalha aqui está lá para São Paulo com o filho dele, que está fazendo estágio. E nós precisamos, sem falta de tempo, um padre capelão, que é para os doentes fazer primeira sexta-feira todo mês, como faziam. Na verdade, inicialmente, nem enfermeiros existiam. As pessoas que eram contratadas para trabalhar no Hospital Colônia de Barbacena deveriam apenas fazer limpeza, distribuir alimento e também distribuir a medicação para os considerados loucos ou desajustados. A medicação em geral consistia de 2 comprimidos, um rosa e um azul. Normalmente, quando as pessoas eram consideradas agressivas, era receitado 2 comprimidos. E assim elas eram separadas pela cor dos comprimidos. Muitos que aplicavam tais medicamentos nem sabiam o que estavam fazendo. Simplesmente davam aquilo que o médico, que cuidava de um pavilhão ou 2, receitava. Outras pessoas, aliás, a maioria delas, não tinha onde dormir. Era comum ver as pessoas perambulando por dentro do hospital ou deitadas no chão, muitas vezes nuas, todas sujas e também com fome. Muitos dormiam também em colchões feitos de palha. Na verdade, diversos pacientes trabalhavam lá dentro, não somente ajudando, mas ajudando fora, como aqueles considerados um pouco mais sãos, faziam construções para a prefeitura e até trabalhos particulares nas casas dos funcionários. Depois eles voltavam para o local. Com o tempo e o acúmulo de pessoas, não havia mais camas. Então foi sugerido que eles dormissem em colchões feitos de capim. E ali, depois da sujeira, de urina, de fezes, o capim era trocado, eles mesmos trocavam e colocavam novos capins ali dentro, né? Novas gramas. E era onde as pessoas dormiam. Isso permaneceu por muito tempo. O tratamento deles não era apenas com comprimidos. Muitos usavam eletrochoque. Não apenas as clássicas camisas de forças eram colocadas nesses pacientes, mas também a chamada cadeira de dragão, que era quando as pessoas se sentavam numa cadeira feita de zinco e então eletrocutadas, e o zinco fazia com que o choque distribuísse por todo o corpo. Muitos pacientes se sujavam ali, se urinavam e até vomitavam. Mas por que tudo isso? Tudo era uma forma de controle. Primeiro, se acreditava que o eletrochoque poderia ajudar na cura dessas pessoas. E com o tempo, estes eletrochoques também eram como punição. É o caso, por exemplo, de uma paciente chamada Geralda. Dona Geralda foi para lá, nesse hospital, quando tinha cerca de 10 para 11 anos. Ela trabalhava, na verdade, na casa de um advogado de 53 anos. E esse advogado a estuprou. Depois que ela ficou grávida, foi colocada neste local. E uma vez, já estando grávida, ela deu à luz e precisou saber a respeito do seu filho, porque havia sido tirado em seguida dela e ela queria saber o que havia sido feito com a criança. Na época, quem cuidava do hospital eram as irmãs vicentinas, algumas freiras que faziam isso. Na verdade, desde os anos 30, as freiras cuidavam. Faziam a limpeza às 4 horas da manhã e colocavam todos os pacientes para a rua, no frio, e depois eles voltavam para os seus lugares e seus quartos. Mas Dona Geralda conta que, ao querer saber do seu filho, foi ao encontro da freira superior que estava almoçando. E esta, irritada, disse que ali quem mandava era ela
e que ela não veria mais o seu filho. Por ter ficado irritada, Dona Geralda quis saber onde estava seu filho e exigia uma resposta. A freira disse então que ela deveria ser eletrocutada, tomar alguns choques para se acalmar, e foi isso que aconteceu. Desde então, Dona Geralda, uma criança ainda naquele tempo, não voltou mais ao local e não viu o seu filho por 40 anos. Somente no ano de 2011, ela descobriu onde estava. O seu filho, João Bosco, estava há muito tempo trabalhando como bombeiro e não sabia do paradeiro de sua mãe. Até que os bombeiros, ao localizarem Dona Geralda, fizeram o encontro entre os dois. Essa é apenas uma das histórias do Hospital Colônia de Barbacena. Muitas outras coisas ruins aconteceram, como, por exemplo, houve denúncias de diversos pacientes lá. Mas como assim denúncias? Eles não eram considerados loucos? Bem, segundo estudos, 70% dos pacientes não tinham sequer problemas mentais, mas eram considerados desajustados pela sociedade e por isso estavam lá. Os chamados meninos de Oliveira eram cerca de 100 crianças que haviam parado lá. Na verdade, essas crianças, por serem consideradas arteiras, né, ou desobedientes por seus pais, alguns órfãos, estavam num outro hospital psiquiátrico. Ao fechamento do chamado Hospital Oliveira, todas elas foram transferidas para o Hospital Colônia de Barbacena. E o que aconteceu é que muitos ali também foram maltratados. Aí meu pai me internaram aqui, né? Aí minha mãe deixou aqui. Então deu de 14 anos. 14 anos de... 14 anos, assim. Aí depois o meu pai morreu. Havia uma omissão coletiva, tanto por parte de governo, prefeitura, dos médicos, dos policiais e até mesmo dos funcionários. Agora, talvez você se pergunte, como sobreviver num lugar desse? Bem, muitas pessoas de fato não sobreviviam. Diversos morreram. E logo depois dos anos 30, foi construído junto a esse hospital um cemitério, o Cemitério do Cascalho, hoje conhecido como Cemitério da Paz. O objetivo era enterrar as pessoas que morriam nesse hospital. Na verdade, esse hospital não era para ninguém ficar curado, mas sim para tirar as consideradas pessoas indesejáveis da sociedade. E no momento que elas morressem, então serem enterradas lá. Há até hoje diversas sepulturas sem nome, sem sequer uma identificação. Porém, com o aumento de pessoas que morreram, não tinha mais lugar neste cemitério. Algumas até mesmo foram enterradas de pé. Segundo constam os dados, entre 1969 e 1980, mais de 1.800 cadáveres foram vendidos para diversas universidades no Brasil. Cerca de 16 faculdades de medicinas compraram esses cadáveres, porque afinal o cemitério já estava lotado. Havia preço de cada parte do corpo dessas pessoas.
porque, em geral, as famílias, quando os deixavam lá, simplesmente não queriam mais saber dessas pessoas. Muito triste, não é mesmo? Mas não apenas isso aconteceu. Nós podemos ver outras histórias, como, por exemplo, você viu logo no início deste vídeo, uma mulher cantando aquela música muito triste, né? O seu nome é Sueli Rezende. Escondidos entre os muros, longe dos olhares, os chamados loucos são degradados física e moralmente. O único caminho que resta é esperar a morte. Ó São Manel, tenha compaixão, tira nós todas desta prisão. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem umas funcionárias, que são as putas mais ordinárias. Chamo Sueli Aparecida Rezende, nasci no 1955, dia 2 de julho, numa sexta-feira em São Paulo. Vim pra cá no 1965, dia 6 de maio, vim muito sem vergonha e vim pequena, nova. Fiquei 3 anos na cela. Eu fiquei 3 anos, porque eu trepava no telhado e fugia do hospital da rua, no meio dos matos. Sueli tem problema de coprofagia, Sueli tem problema de tentativa de suicídio, ela finca agulhas no corpo, ela tem crise de automutilações, ela é altamente agressiva. E tudo já foi feito para Sueli. Foge do hospital, fica nua na rua quando foge, e nada se tem conseguido farmacologicamente, e mesmo um contato psicoterápico com ela, muito difícil a abordagem psicoterápica. Então, está se pensando nisso, mas a indicação... Todas as técnicas utilizadas dentro do hospital pretendem controlar, ao nível do corpo e da mente, uma loucura que extravasa este corpo e esta mente. O objetivo não é a cura nem a recuperação, mas o controle. Se todo hospital usa psiquiatria na base de medicamento, na base de eletrochoque, ela é uma farsa, porque ninguém sai curado com isso. Ninguém. Eu nunca vi um doente mental que fosse curado. Simplesmente, ele é melhorado daquele ponto de agressividade que ele chegou no hospital. Mas é como se fosse dar uma marretada nele. A Sueli é uma indicada lobotomia, mas ela tem suas fases normais e de inteligência muito mais perspicaz do que a minha. Sueli foi para lá, no Hospital Colônia de Barbacena, em 1971, aos 8 anos de idade, por ter epilepsia. Sim, naquele tempo, eram consideradas pessoas loucas quem tinha epilepsia. Ela era uma criança lá do Hospital de Oliveira, que foi transferida para o Hospital de Barbacena. Sueli, então, engravidou aos 27 anos, dentro deste novo hospital. E sua filha Débora também foi retirada de seus braços. Sem poder amamentar a própria filha, Sueli ficou cada vez mais agressiva com todas as pessoas. E para suportar essa agressão, tomava os remédios, tomava também eletrochoque. A cada ano de aniversário da sua filha, ela rezava por Débora. Infelizmente, Sueli morreu de infarto aos 50 anos de idade em 2006, sem poder rever a sua filha. E, infelizmente, um ano mais, em 2007, a sua filha descobriu toda a história e procurou os registros e tentou encontrar sua mãe. Mas, infelizmente,
havia morrido no ano anterior. Não apenas esta, mas diversas outras histórias são contadas neste local. Hoje podemos saber mais detalhes graças a um documentário muito importante feito em 1979 por 5 jornalistas corajosos. O filme Em Nome da Razão denunciou pela primeira vez as coisas que aconteciam na televisão neste local. Na verdade, em 1961, a revista O Cruzeiro já havia mostrado fotos desse local, ao qual ninguém conhecia exatamente o que acontecia ali dentro. Mas apenas em 1979 foi gravado um vídeo mostrando tudo o que acontecia. Esse vídeo está aqui abaixo do vídeo que você está observando, num link, para você poder observar os horrores que aconteciam lá dentro. É um vídeo curto de cerca de 23 minutos e o som é o som ambiente, os gritos, aquilo que acontecia no local. Mas não apenas isso foi feito. Em 2011, Daniela Arbex fez, na verdade, um trabalho maravilhoso, um trabalho de pesquisa. Desde 2011, ela começou a coletar informações e entrevistas com ex-pacientes daquele local, ex-funcionários e até ex-diretores, para saber de fato o que aconteceu e saber de todas as histórias. Ela registra isso no seu livro Holocausto Brasileiro, que depois se transformou num documentário, que também deixo para vocês um link aqui para assistirem. É de fato horrível todas essas histórias. Hoje ainda existe 3 prédios funcionando do Hospital Colônia de Barbacena. Antes eram 7, hoje existe ainda 3 em funcionamento. E daquelas crianças todas, apenas 6 sobreviveram, já estão idosas e estão cuidadas em outro local. O próprio local do Hospital do Colônia de Barbacena já está diferente, modificado, com bons atendimentos. Apenas no ano de 1973 foi ter enfermeiras de verdade lá. E a partir de 79 as coisas melhoraram, não apenas pelo documentário que foi gravado, mas também por um médico italiano, um psiquiatra chamado Franco Basaglia, que ao vir para o Brasil, ele conheceu os horrores de Barbacena. Observou como as pessoas iam para lá de trem e eram jogadas naquele local tão sujo e tão desumano. Ali, Basaglia disse que ele já havia visto horrores em todo o mundo, como aquilo que aconteceu no campo de concentração de Auschwitz, mas nunca tinha visto tamanha tragédia como essa no mundo. Bem, isso nos mostra o ponto que pode chegar a crueldade humana. Há histórias de terror que de fato não são contadas nos filmes de Hollywood, mas são mais assustadoras por serem verídicas. Peço a vocês que possam assistir depois este documentário e observar por si mesmo as histórias contadas pelos pacientes. Com certeza, todos vocês vão se comover com essa história e que possamos denunciar, mostrar a todos aquilo que aconteceu, porque o conhecimento liberta e ajuda também a não cairmos novamente num laço de omissão. Você já conhecia essa história do Hospital de Barbacena? Não conhecia? Bem, talvez até você assimile com aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, lembra? Jocelino Barbacena, que ele dizia que ele era um menino de Barbacena? Exatamente. Aquele personagem estava refletindo uma história, uma tragédia tão terrível. Convido vocês, então, a curtir o canal, compartilhar, se inscrever. Me sigam também o J Sobrenatural no Instagram e no TikTok. Agradeço a atenção de todos e até lá.